Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Acompanhe a leitura a partir do verso 1 desse capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando, vos dilacerem. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ó grande Deus, ó nosso Pai Celestial, mais uma vez nos achegamos à tua presença e rogamos misericórdia, que o Senhor, de fato, conserte as nossas veredas, que o Senhor nos conceda a graça do entendimento e que o Senhor nos conceda corações puros, caminhos retos, caminhos perseverantes, enfim, que por amor do teu nome tu nos guies pelas veredas da justiça. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegamos à última, poderíamos dizer, a última sessão deste sermão, o Sermão do Monte. Na verdade, estamos no capítulo 7, o último capítulo. O Sermão do Monte é constituído de 3 capítulos, o 5, 6 e agora esse 7º. É muito interessante que nós atentemos para as generalidades aqui encontradas. Ou seja, nós necessitamos de compreender o que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos. E para isso é necessário que, primeiramente, nós façamos algumas considerações gerais em todo o capítulo 7, e depois haveremos de fazer também considerações gerais dentro do texto que nós acabamos de ler, ou seja, dos versos 1 ao 12º. Observem que o capítulo 5, ele começa o Senhor mostrando aos seus discípulos a descrição que ele mesmo apresenta acerca do caráter do cristão.
Por isso, ele inicia dizendo: bem-aventurados os humildes, os que choram, os que têm coração limpo. Enfim, ele apresenta aquilo que é o caráter do cidadão dos céus. Em seguida, ainda no capítulo 5, ele mostra que esses cidadãos dos céus, porque tem esse caráter, porque ele tem fome e sede de justiça, eles certamente haverão de ter dificuldades nos seus relacionamentos com o mundo. Por isso diz que eles são bem-aventurados, porque serão perseguidos por causa da justiça. É então que o Senhor Jesus passa a mostrar no capítulo 5 que esses cidadãos dos céus, eles têm que se relacionar com algo chamado lei do Senhor, lei essa que, longe de ser retirada, não ter mais validade no Novo Testamento, ela sim é válida, porque é nessa lei, de conformidade com essa lei, que esses cidadãos dos céus haverão de provar que a sua justiça excede em muito a dos escribas e fariseus, que olhavam para a lei do Senhor Deus como se fosse apenas aquilo que eles veem na sua superficialidade. Por isso, matar para eles significava simplesmente tirar a vida do ponto de vista literal de uma pessoa. Mas o Senhor vai fundo e apresenta aos seus ouvintes 6 antíteses que mostram como eles, os fariseus e escribas, estavam equivocados. Tudo isso no capítulo 5. Com essa justiça em mente, então o Senhor Jesus passa a mostrar aos seus discípulos no capítulo 6, como nós vimos, a necessidade de vigilância, porque toda a sua conduta deveria ser uma conduta que visasse agradar ao Deus, o Pai Celeste, que vem em secreto, e não se preocupar com os homens, com a opinião dos homens. Todo o capítulo 6, portanto, é mostrado nessa perspectiva do perigo que os discípulos do Senhor enfrentam com relação à sua conduta neste mundo, conduta esta que tem toda a tendência a ser realizada para que haja aplausos. Por isso, quer dando esmolas, quer orando, quer realizando jejuns, essas coisas que são meios de crescimento e devem ser feitos não para os homens, que eles tenham cuidado, porque devem ser realizadas para o Senhor. E por isso diz ele: o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então o Senhor entrou na questão, como nós passamos um bom tempo analisando, que é o modo de relacionarem-se os discípulos com os bens deste mundo. Daí o Senhor também instruí-los no sentido de que eles deveriam continuar certos de que é impossível servir a 2 senhores. Ninguém pode amar as riquezas e ao mesmo tempo amar ao Senhor Deus. Por isso, há necessidade de vigilância também. Logo em seguida, ele parte para falar sobre a grande dificuldade que todos enfrentamos, dificuldade essa que diz respeito a uma vida de ansiedade, que é uma contradição de termos, porque há necessidade, sim, de se confiar no Senhor Deus. Então, todo este capítulo 6 tem a ver com a nossa conduta com o Senhor também, diante dele. E agora entramos nesse capítulo 7, e ele trata, primeiro, da nossa relação, ou do nosso relacionamento com o nosso próximo. Por isso ele diz: não julgueis. Isso tem a ver com o dia a dia nosso. E os discípulos não devem fazer isso. Por que eles não devem fazer isso? Porque todos eles estão também caminhando debaixo dos olhos do Senhor Deus. É essa a razão pela qual o Senhor diz:
que, se nós fizermos isso, nós seremos julgados. E então o Senhor caminha e chega ao clímax de uma verdade que nós necessitamos de estar atentos quanto a ela. É que em todo o tempo, como diz o Dr. Martin Lloyd-Jones, nós caminhamos, nós andamos na presença do Senhor, Deus este, que está nos julgando. Por isso é que o Senhor Jesus diz que no final haverá sim um julgamento. E esse julgamento, ele está descrito aqui dos versos 21 a 29 desse capítulo 7, quando ele disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E então apresenta-lhes a parábola que mostra os dois únicos possíveis fundamentos. E ele diz: todo, pois, que ouve estas minhas palavras, verso 24, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, que é a palavra do Senhor, que é o próprio Senhor. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então vejam que todos, absolutamente todos, estamos em todo o tempo debaixo dos olhos daquele que tudo vê, e que eu adianto dizendo, é o único que pode julgar, porque é o único legislador por excelência e é o único juiz de toda a terra. Isso posto, irmãos, voltemos-nos para o capítulo 7, e eu quero mostrar ainda de forma genérica, bem genérica, o que esses versos de 1 a 12 nos apresentam. No verso primeiro nós temos o princípio geral, e ele diz respeito ao nosso senso crítico. E o Senhor diz: não julgueis. E vem em seguida a consequência de se julgar à luz do que ele afirmou, porque ele diz: para que não sejais julgados. No verso 2, nós temos o Senhor mostrando uma séria razão para não condenarmos as pessoas de forma leviana. E ele diz que essa razão é o constante julgamento divino, pois com o critério com que julgardes sereis julgados. Nos versos 3 a 5, o que temos é o Senhor aplicando o princípio do versículo 1, visando fazer-nos cautelosos nas nossas relações com aqueles que se apresentam diante de nós faltosos, com erros. Como é que nós devemos agir? Então ele diz: você tem que tirar primeiro a trave do teu olho, para então poder ajudar o seu irmão que tem um cisco, um argueiro, uma coisa pequena, se comparada com o que você tem diante da sua face, nos seus olhos. Dos versos 7 a 11, desse capítulo 7, então vem um incentivo à oração, exatamente porque a pergunta é: diante disso, quem é apto para estas coisas? Então ele diz: pedi, dá-se-vos-á. E apresenta finalmente no verso 12 a infalível regra que nos orienta quanto a toda essa questão do julgamento correto. Queremos julgar corretamente?
Então, demos aos outros aquilo que nós gostaríamos que eles dessem a nós. Vocês percebem? Vamos ler juntos o verso 12, por gentileza. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Agora vamos aos detalhes. Consideremos, então, esses dois primeiros versículos. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que vamos fazer aqui? Pela graça do Senhor, vamos ver, em primeiro lugar, que temos o princípio que tem dito ser um princípio geral para não exercermos o juízo que desagrada ao Senhor Deus. Em seguida, nós vamos ver o propósito pelo qual os discípulos são advertidos a não exercerem esse juízo condenatório. E depois, o Senhor apresenta uma condescendente explicação de como seremos julgados da mesma maneira pela qual nós julgamos. Pois com critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Detalhes. Primeiramente, consideremos a proibição em forma de princípio. Qual é mesmo o princípio geral? Digam comigo. Não julgueis. Esse é o princípio. Não julgueis. Consideremos isso perguntando qual é o significado desta expressão. O que o Senhor quer dizer aqui na sua palavra, não julgueis? Sem dúvida alguma, meus irmãos, cabe-nos afirmar que há bastante confusão com relação a isso, quanto ao significado desta palavra não julgueis. Porque há daqueles que afirmam que nós não temos o direito e não devemos fazer qualquer opinião, não devemos fazer qualquer juízo em qualquer situação contra ninguém. Então essa expressão não julgueis, agora eu vou expressar aos irmãos, não é uma censura contra todo e qualquer tipo de julgamento. Afinal, somos exortados aqui mesmo nesse texto a exercer algum tipo de julgamento, a exercer discrição, a julgar sim, avaliar. Se não vejamos, nos versos 3 a 5, positivamente falando, o Senhor está instruindo aquele, ele diz tu, não é? Que corrigir a outrem, a ter o cuidado de primeiramente corrigir-se a si mesmo. Logo, é necessário que esse tal que precisa corrigir-se a si mesmo tenha condição de discernir, de ver a falta do outro sim, porque senão não vai poder ajudá-lo. Então, quando ele diz não julgueis, não quer dizer que não há possibilidade de se exercer qualquer tipo de julgamento. Vocês estão entendendo? Além disso, é certo que devemos estar atentos, como nos falam, nos diz o verso 6,
vocês observem lá, devemos estar atentos para não darmos aos cães o que é santo. Ele disse, não des aos cães o que é santo. Mas só poderemos deixar de dar aos cães o que é santo se julgarmos de alguma maneira as pessoas com as quais lidamos. Por exemplo, são tais pessoas dignas de participar da ceia do Senhor? E nós fazemos sim diferença, nós fazemos distinção. Vocês estão entendendo? Então, mais uma prova de que o Senhor não está falando aqui ao dizer não julgueis, que não devemos fazer qualquer tipo de juízo. Ainda, como eu saberei quais são os verdadeiros profetas e os falsos profetas? Como? Mas o Senhor diz, verso 15, acautelai-vos dos falsos profetas. Vocês devem ter cuidados com os falsos profetas. Ora, no momento em que eu fico atento aos profetas, eu haverei de saber se eles são falsos mesmos ou se eles são profetas verdadeiros, porque o Senhor me diz no verso 16, pelos seus frutos os conhecereis. Então, meus irmãos, temos visto que, até aqui, pelo próprio contexto nosso, esta expressão não julgueis não significa não podermos emitir qualquer tipo de juízo. Tudo bem? Além disso, nós podemos dizer o seguinte: não é necessariamente errado proferir, como alguém disse, um juízo desfavorável sobre a conduta e a opinião de outras pessoas. Por quê? Porque as Escrituras mesmas dizem assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Como que eu vou julgar? Como que eu vou discernir as coisas? Aliás, o Senhor Deus, quando nos chamou, Ele nos deu o seu Espírito Santo, nos deu a sua palavra, de maneira que nós, com a mente de Cristo, julgamos todas as coisas. É por isso que nós, com a mente alimentada pela palavra do Senhor Deus, ouvimos, seja quem for, o cérebro que for, o filósofo que for, mas nós trazemos todo o seu discurso para a palavra do Senhor Deus e julgamos o que ele diz. E nós aceitamos ou não aceitamos, como os bereanos fizeram com o apóstolo Paulo. Foram para a palavra a fim de verem se de fato as coisas que Paulo dizia eram como estava sendo colocado verdadeiros. Vocês estão entendendo? Meus irmãos, a essa altura, basta que eu repita o seguinte: julgar aqui basicamente significa testar, examinar, provar, verificar, ou seja, ver se uma coisa é genuína ou não. Por exemplo, como metais. Temos que julgar, temos que testar. Dessa forma, o julgamento proibido aqui nesse versículo 1 de Mateus pelo Senhor nosso, não é aquele senso crítico que, como temos visto, é necessário e estimulado pelas Escrituras, ou seja, não é a condenação, ou melhor, não é aquele senso que você tem que usar, o crítico, você tem que fazer discriminação. Ele não está condenando isto.
de hipótese alguma, como nós acabamos de ver. Então nós devemos perguntar mais uma vez, qual é o significado dessa expressão? Não julgueis. Como julgar? É a opinião ou decisão no tocante a algo. Logo, primeiro, o que diz essa expressão? Trata-se da proibição quanto a ser, como alguém disse, muito alto, elevado, hipercrítico. Ou seja, aquele que não consegue ver nada de positivo nos outros, nas outras pessoas. Ao contrário, esse hipercrítico chega ao ponto de esforçar-se por achar defeito ou falha nas pessoas ou coisas ao seu redor. Conhecemos esse tipo de gente? Conhecemos nós mesmos. Por natureza. Irmãos, conversava antes do culto com o pastor Givan e ele falava como crente que há uma característica, ele não sabia o que eu ia pregar, mas ele falou, profeta. Ele falava que como crentes, o que vemos entre o povo de Deus é uma característica terrível. Chama-se murmuração. A murmuração, desde a antiguidade, ela faz parte do povo do Senhor. E ele lembrava que o povo que viu portentosas obras do Senhor foi o povo que, por causa da sua tola murmuração, ao invés de chegar até o outro lado, em cerca de 40 dias, por juízo do Senhor Deus, teve que rodear aquela terra, aquele deserto causticante, por 40 anos, até que todos que saíram do Egito, da idade de 21 anos para cima, morressem, ficassem prostrados, porque eram murmuradores. Nada estava bom. Ah, quem me dera que eu voltasse para o Egito. Que me dera, porque lá no Egito eu tinha aquelas panelas cheias de carne, e agora todo dia maná, todo dia a mesma coisa. E o que é pior de tudo, com isso, nós julgamos, no sentido de opinarmos de forma ímpia o próprio Deus, que odeia a murmuração. Deixemos, portanto, de ser hipercríticos. Em seguida, podemos dizer, meus irmãos, que também está incluída nessa censura do Senhor quando diz, não julgueis. Está incluída a pessoa que lança um julgamento final e definitivo acerca e contra outrem, e o faz sem misericórdia. Essa é a questão central em termos de julgamento aqui. Ou seja, a séria advertência para não sermos possuídos, como disse o homem de Deus, de espírito de julgamento e condenação que se manifesta contra as pessoas. E isso à semelhança da atitude do fariseu em relação ao publicano. Por favor, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 18.
E vejam com quem nós nos parecemos naturalmente falando. Num contexto de juízo, o Senhor estava falando do juízo final. No final do capítulo 17, o Senhor está falando exatamente disso. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. E então o capítulo 18, verso 1 diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa... Permita-me, meu irmão, eu dei errado para vocês. Eu estou lendo, não é 18, não. É 19, 18, eu estou lendo errado, 9, verso 9. Verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Veja bem, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Irmãos meus, eu falo com temor, mas aqui está a nossa mais clara fotografia. Quem dera que todos nós nos parecêssemos com o publicano. Não. Nós nos parecemos com o fariseu. Em relação a nós mesmos, nós fazemos uma avaliação perfeita. Ah, oh Deus, eu te dou graça, afinal, quem sou eu, Deus? Eu sou um homem, Deus, que tu te agradas tanto. Oh Deus, eu não sou roubador, eu não sou adúltero. Oh Deus, veja como eu sou fiel a ti, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Agora, Deus, tem alguém que possa se comparar comigo? Opa, vejo à minha frente um publicano, um cobrador de impostos. Eu não sou como este homem. Não sou como os demais homens e não sou como este homem. Vocês percebem como ele emitiu a sua opinião acerca do publicano? Vejam como ele foi julgado, eu já adianto. Vejam como ele foi julgado. O Senhor Jesus diz no verso 13, o publicano estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Tinha uma visão correta acerca de si mesmo, se via diante do Senhor Deus como alguém que não tinha direito a coisa nenhuma, a não ser clamar pela misericórdia do Senhor Jesus. E então o Senhor diz acerca dele e acerca do outro, julgando, sim, este que é juiz, que pode julgar perfeitamente, ele diz: digo-vos, verso 14, que este publicano desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque eis o problema: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. É assim, meus irmãos, nós nos parecemos com esse fariseu, nos exaltamos, queremos ser os melhores. Vejam bem,
a história sempre repetida, história da fotografia. Eu tiro a fotografia de vocês, quem você vai ver primeiro? Você vai até dizer, eu estou com o nariz torto para um lado, eu estou com a orelha assim, eu não estou bem feito, eu não estou... Todo mundo diz, você está tão bonito, está tão bonita, e você, fazendo um charminho daqueles miseráveis, você diz, não está bom, não está bom, tira outro. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo. Meus irmãos, ouçamos o que um homem de Deus que já está na glória disse, o Dr. Ryle, acerca do que ele chamava de espírito crítico. Suas palavras são as seguintes: a prontidão em condenar as pessoas por causa de pequenas coisas ou questões de pouca importância. O hábito de fazer julgamentos duros e precipitados. A disposição a exagerar os erros e fraquezas do próximo. E de sempre pensar o pior. Tudo isso nosso Senhor nos proíbe. Meus irmãos, desde o Antigo Testamento, nosso Deus diz o seguinte: não penseis mal no seu coração contra o teu próximo. Irmãos, como essa questão exposta aqui pelo Senhor tem a ver com todos nós. Como somos tendentes a olhar para nós mesmos com todo o apreço possível. Mas quanto aos outros, facilmente os condenamos. Sim, nossas opiniões e críticas acerca das outras pessoas são sempre profundas, a ponto de lançarmos rapidamente o nosso veredito final. E pronto, já as condenamos. Não é assim? No entanto, devemos dar atenção a este princípio que o Senhor Jesus está dizendo: não julgueis, pois ele certamente é aplicável a todos nós, do menor ao maior, a todos, absolutamente todos nós, desde que se chega a uma certa idade da razão, e nós já vamos perceber isso desde as crianças menores. Como elas jogam culpa nos outros, como elas condenam os outros, enquanto elas, mamãe não vi nada, foi ele, foi ela. Nós conhecemos isso muito bem. Por isso, eu digo o seguinte: não tenhamos pena de nós mesmos e deixemos-nos sondar pela palavra do Senhor, quando Ele nos diz: não julgueis. E eu gostaria, irmãos, de, com relação a não ter dó de nós mesmos, pena de nós mesmos, que nós ouvíssemos a opinião de um homem que era médico, pastor, eu digo, um teólogo, não do ponto de vista acadêmico, mas um teólogo, porque realmente conheceu o Senhor Deus. Dr. Marcelo Lloyd Jones diz o seguinte, quanto ao que eu estou falando para vocês. Esse é um tema, diz ele, o tema do julgar, né? Tão importante, que precisamos continuar a analisá-lo, embora tal análise nos seja muito dolorosa.
A melhor maneira de se tratar de uma ferida não consiste em meramente ignorá-la ou aplicar-lhe um tratamento superficial. O correto tratamento consiste em sondá-la. É um tratamento doloroso, mas necessário. Se você quiser ser limpo, purificado de uma ferida e tornar-se um indivíduo saudável, então terá de permitir a aplicação da sonda. Por conseguinte, ele diz: sondemos essa ferida, esse tumor infecto que se acha na alma de cada um de nós, a fim de que sejamos purificados. Irmãos, cada um de nós é um juiz. Cada um de nós é Deus. Domingo retrasado, nós ouvimos aqui um relato de o que aconteceu na experiência de alguém que encontrou uma Bíblia, era muito pobre, uma mulher doente, e quando a sua filha de 11 anos encontrou aquela Bíblia no meio do monturo, do lixo, levou até ela, e ali contam lá que ela se converteu, tudo foi mudado na vida dela, ela não queria mais ser pobre. E o seu filho de 5 anos de idade disse: eu quero ser maior do que Deus. Irmãos, vocês sabiam que o que aquele menino disse com os lábios, nós dizemos todos os dias, naturalmente falando, porque diz a Bíblia: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Por isso corrompem-se, por isso é que nós, por natureza, somos ímpios. Na verdade, aquilo que aconteceu no Éden continua acontecendo. O diabo vem e diz: coitadinho, por que você vai ficar nesse canto? Deus sabe que no dia em que vocês experimentarem aquele fruto que ele disse para não experimentar, vocês serão como Deus, conhecedores de todas as coisas. Por isso é que nós achamos que somos o juiz. Entendeu? Achamos que somos o juiz, que sabemos. Somos críticos, que isso é válido, ou hipercríticos. O Senhor está dizendo: não seja hipercrítico, não julgueis. Somos homens e mulheres de opinião firme, estamos com a verdade, não abrimos mão da verdade, ou gostamos de achar falhas e defeitos em tudo que vemos nos outros. Como nos sentimos diante dessa advertência? Não julgueis. Meus irmãos, me vem à mente aqui algo que eu digo para vocês, que o Senhor me livre a mim e a cada um de vocês. Há cerca de 16 anos, uma pessoa afirmou que eu fiz uma coisa que não tinha cabimento. Não que eu não fosse capaz de fazer, mas não tinha cabimento porque ela não viu eu fazer o que ela disse que eu fiz. E eu lembro, a minha consciência estava tão clara, parece que o Elivelto estava aqui na época ainda, tão certa de que eu estava isento diante do Senhor Deus daquela coisa que me denunciaram, que eu tomei pela graça do Senhor o passo certo. Eu disse: isso não é coisa para tratar com conselho. Fui ao presbitério, o presbitério veio, reuniu, colocou aquela mulher na parede, e até que ela disse: eu fui dirigida por Satanás e disse o que não era verdade.
Que dó. Porque aquela mulher, na verdade, ela é representante no sentido de que em todos nós há o mesmo potencial para fazermos a mesma coisa. Condenar-nos inocentes. Entende o que eu estou dizendo? Percebem que nós precisamos deixar que a palavra do Senhor Deus penetre em nós, nos sonde, para que arranque de nós essa ideia que está subjacente, está íntima em nós. Eu sou juiz. Quase diz, eu sou, digo comigo, Deus. Irmãos meus, não estou aqui a falar o que vou dizer com a intenção de trazer qualquer dificuldade para ninguém, porque o Senhor Deus sabe que eu estou expondo a sua palavra numa sequência. Mas quando nós aplicamos, se há um lugar que nós vemos este tipo de coisa acontecendo e crescendo, é num lugar que nunca deveria acontecer, é o casamento. Como um cônjuge consegue ver coisas absurdas no outro cônjuge. E vice-versa. Se queremos ver mais, atentemos para os nossos filhos. A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao seu coração, coração da criança. E como elas conseguem até ver o que elas não viram. Em outras palavras, conseguem inventar. Por isso a vara precisa ser usada para que elas aprendam a andar em retidão. Em segundo lugar, aqui nós temos, meus irmãos, o propósito claro, pelo qual os discípulos do Senhor são advertidos a não exercerem esse tipo de julgamento, que é o julgamento condenatório. Fulano não presta. Eu normalmente digo assim, quando alguém diz assim para mim, fulano não presta, sabe o que é que eu penso? Quem não presta és tu. Quando alguém diz assim, fulano é ultra orgulhoso, ele está trazendo exatamente a ideia que ele tem do outro para mim. Vejamos, irmãos, qual é o propósito que o Senhor apresenta aos seus discípulos aqui? Verso 1. Qual é o propósito? Para que o quê? Não sejais julgados. Para que não sejais julgados, para que outros não emitam opinião acerca de ti também, do jeito que tu fazes. Por quem nós poderemos ser julgados? Pelos homens? É certo que sim. Há um sentido que sim. Acabei de dizer, uma pessoa vem e fala dos outros, você. A Bíblia mesmo me diz assim, olha, não te metas com quem abre muito os lábios. A Bíblia também me diz o seguinte, nas muitas palavras há o quê? Muitas transgressões. Quando eu vejo as adolescentes, principalmente, adolescente é impressionante. Não estou dizendo que são as daqui, não, as daqui são também, né? Mas não estou dizendo que são elas, não. Quando eu vejo as adolescentes nesse grude, eu fico perguntando, o que elas conversam, hein? O que elas conversam? Mas não são elas somente, não.
Não só elas. As mulheres também. É por isso que eu, de longe, fico preocupado com algumas situações. Porque é próprio das mulheres, ouçam-me, por favor, é a Bíblia que diz, por natureza, serem tagarelas. É a Bíblia que diz, não sou eu. Não me apedreje, porque se vocês fizerem isso, vocês estão apedrejando ao Senhor. Aliás, Salomão disse, da minha vida toda, eu até que achei um homem de tal maneira, mas uma mulher vá ao salão de beleza e pergunte pelo taberneiro da esquina do outro lado, você vai saber toda a vida dele, porque a cabeleireira vai lhe dizer. Minhas irmãs, vocês não acreditem que eu estou julgando vocês, mas eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Por isso é que a Bíblia também diz que as mulheres devem cuidar da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, para que não fiquem ansiosas e fiquem de casa em casa. Daí você já sabe o que vai dar, né? Por isso que a Bíblia diz em Provérbio, não sejas frequente à casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti e te aborreça. Vocês sabem essa história aí, né? Você vai lá na casa dele no primeiro dia, tudo bem, muito jóia. Fulano, quanto tempo você não vem aqui? Imagine se você vai uma vez no ano, tudo bem. 2 vezes, tudo bem. 6 meses, legal. Vá uma vez a cada mês. Vocês notam uma coisa que muda. Quando você vai a primeira vez, as pessoas dizem, mas que legal, você chegou. Mas se você começa a ser frequente, já não tem mais esse legal. Fulano chegou, Não julgueis para que não sejais julgados. Os homens não julgam. Mas o que é mais drástico é que, por excelência, quem nos julga é o Senhor. Irmãos, lá em Tiago, capítulo 4, nós lemos no início aqui esse texto, verso de 11 a 12. E lá nós verificamos o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E então diz o seguinte: um só. É o quê? É legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer, aquele que julga corretamente, aquele que tem olhos que penetram nas entranhas, aquele que vai ao coração, aquele que discerne os pensamentos, aquele que de fato tem um julgamento perfeito. A esse nós devemos tirar o chapéu, reconhecer que ele sim pode. Ele é o único legislador, ele é o único juiz. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Eu vou correr para terminarmos. Meus irmãos, como Deus é o juiz, como Ele é o juiz, nós estamos o tempo
todos sob os seus olhares. E estamos diante dele, a quem temos